Bom dia a todos, que sejam todos bem-vindos à casa de Francisco de Assis, essa casa maravilhosa que eu não canso de falar. É uma casa que nos acolhe, que nos apoia, que nos ilumina, que nos fortalece e que nos coloca no caminho certo, no caminho do bem, do amor, da luz. Então é uma alegria muito grande mesmo essas reuniões nossas aqui. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, que transcreve. O título de hoje, o capítulo é 119 e o título é Glória Cristã. É um título assim maravilhoso, que pode ser muito tenso, muito intenso também, mas é o que nós temos que aprender e seguir. Então vamos lá. Então, o que é a glória cristã, né? O que nós pensamos quando ouvimos a palavra glória? De modo geral, nós vemos o sucesso, os aplausos, os títulos, os reconhecimentos, pessoas famosas, etc. Esse é um tipo de glória. Mas também nós temos um outro tipo de glória, né? Que é um outro lado dessa palavra, como por exemplo, essa outra glória, ela se destina a outras tarefas, aos serviços, às abnegações pessoais, ao sacrifício pessoal, ou seja, é muito diferente essa glória cristã, é muito diferente da glória física, material, né? E no Espiritismo, a glória carrega uma significação de abrangência muito grande, que envolve tanto as manifestações da grandeza de Deus, quanto a elevação espiritual do ser humano. Então essa é a verdadeira glória, né? Glória também é vista como uma expressão de harmonia e perfeição divina, que se revela através da natureza, da nossa consciência. Esse é o principal ponto, a nossa consciência, que é através dela que nós conseguimos seguir, decidir se nós seguimos um caminho ou outro, né? E do nosso progresso moral também, né? E ao desenvolver virtudes como a caridade, a humildade, a resignação, elevamos nossa frequência vibratória, com certeza. Um exemplo disso são os nossos trabalhos que a gente faz fora daqui, fora da casa, né? E isso vai nos elevando moral e espiritualmente. Como eu estava falando com o Douglas agora, que quando a gente põe o pé aqui dentro, você se sente diferente, você se sente muito melhor só de estar aqui dentro. É um outro padrão vibratório, né? É onde nós nos sentimos bem, nós nos percebemos pessoas a caminho do bem, do amor e da luz, né? Do caminho que Jesus nos ensinou. Então nós elevamos a nossa frequência vibratória pensando no bem, né? E nos aproximamos da luz divina, então, experimentando a verdadeira glória, que é a paz e a felicidade interior. O Emmanuel nos diz o seguinte, que há uma glória oculta na crucificação de Jesus. Quando você escuta isso, você fala, como assim uma glória na crucificação de Jesus, né? Então ele diz assim, há quem olha para a cruz e vê derrota, humilhação, injustiça, mas quem olha com os olhos do Evangelho, ou seja, aquele que está evoluindo moral e espiritualmente, vê a glória oculta da crucificação,
da grandeza do sentimento que está ali, a grandeza do testemunho de Jesus, né? O mundo naquela época não viu luz maior do que aquela, né? Da abnegação de Jesus tomar essa atitude. E aqui nós seguimos o texto. É uma palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Ele fala o seguinte: porque a nossa glória é esta nossa glória, por quê? O testemunho da nossa consciência. Então, a nossa consciência estando bem preparada, nós temos um perfeito testemunho de seguir o que Jesus nos ensinou. Essa é a verdadeira glória. E aqui nós dizemos o seguinte: naquela época de Roma antiga, né? Os romanos com as suas riquezas, as suas liteiras caríssimas, né? Aquelas roupas caríssimas que eles usavam, aquelas sedas, né? Roma era esplêndida, uma esplêndida cidade naquela época, era a mais bela, né? Nada se igualava àquela cidade naquele tempo. E também tem a Grécia, né? Que era toda uma cidade, uma época muito bonita, uma cidade de muita cultura, de muitos sábios, de muitas estátuas grandiosas, de templos grandiosos, né? Mas isso não é a verdadeira glória, é a parte material, né? São glórias vãs, são vazias, efêmeras, puro materialismo. Tanto é que Roma, por exemplo, era esplendorosa, de repente decaiu tudo, né? Ficou diferente. E as glórias materiais são as mais fáceis, muito mais fáceis, né? Você tem aí uma posição maravilhosa, uma situação, você aprende muitas coisas, né? Você acha que está na glória, tá? Mas e essa é a parte física, né? A parte material. Nós temos a glória que nós precisamos alcançar, é a glória que Jesus nos ensinou, né? Que são as mais difíceis, né? É o dia a dia ali, o trabalho do dia a dia. Esse é que nos dá a glória que Jesus nos ensinou. E a nossa verdadeira glória é o testemunho da nossa consciência, como diz aqui o Emmanuel, né? Da nossa evolução, da nossa ascensão espiritual. É a glória de servir, é a glória de amar, né? Jesus falou tanto, amai-vos uns aos outros, né? Então a gente tem que aprender e fazer, pôr em prática, né? Tenhamos então a consciência tranquila dos nossos atos, é a nossa consciência. E assim nós vamos seguindo o caminho certo. De acordo com Emmanuel, aqui no livro agora, ele diz o seguinte: desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras, das glórias efêmeras, primitivas, as materiais, né? Então aqui nós dizemos o seguinte: nos primórdios da humanidade, a glória era puramente material. Pensa naqueles tempos do homem das cavernas e daí para frente. O que era importante para eles? Era ser o mais forte, era ser o melhor caçador, né? Isso era a grande glória naquela época, né? Para quem tinha mais força, né? Mas a glória real, que é outra, a verdadeira, é aquela que se destaca pela luz que irradia. Então a pessoa que tem uma mente virada para o bem, para o amor e para a luz, o que ela expande para os outros? Bondade, né? O amor. Então essa é difícil, né? Essa é mais difícil de alcançar. Então, pela presença divina que a glória cristã nos reflete, né? Para aprender a amar, para evoluir. Quem vive pelo Espírito, vive para a perenidade. Sim, as glórias materiais acabam e a glória espiritual não acaba, né? Nós vamos levando sempre para todas as nossas vivências. Vamos ao texto de novo aqui.
a concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. Então, com a evolução, entre aspas, da humanidade, iniciou-se a competição, o crescimento da procura pelas aparências. Então, você quer ser o mais bonito, você quer ser o mais rico, você quer ser mais tudo. Isso são as glórias vãs, né? Então, você vê o crescimento, a procura pelas aparências, títulos, as glórias vãs. E isso não leva a nada, né? Ele acaba um dia. E isso, então, é uma concorrência pessoal. Eu sou mais inteligente que o outro, eu tenho uma carreira mais promissora que o outro. Nada positivo aí. Então, não para colaborar, mas para participar, colaborar, cooperar, e é puro egoísmo, então, do individualismo. Então, nós temos que saber compartilhar o que nós sabemos de bom, né? Houve uma perda nessa época, né, da visão do conjunto, perda da visão da sociedade, dos valores essenciais. Você se preocupava apenas e tão somente com você, e você ser o melhor de tudo. Então, vamos continuar aqui. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza dos cofres, da fortuna morta, do orgulho dos pergaminhos brazonados, ou seja, dos brasões das famílias que eles achavam muito importante naquela época, são inúteis, da vaidade dos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. Então, essas glórias, elas estavam relacionadas às glórias vãs, vazias, puramente materiais. Glórias de avareza, sem nenhum objetivo. Não tinha nenhum alcance moral e espiritual essas glórias, né? E os títulos honoríficos totalmente ilusórios, que acaba, né? Sem sentido nenhum esses títulos, apenas objetivando os prazeres materiais e pessoais, que não leva a nada, né? Voltando ao texto aqui. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas, nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Então, isso daqui, ele diz o seguinte: no próprio cristianismo, ainda hoje, infelizmente, se buscam essas glórias vãs, de precisar aumentar o número de fiéis, né, a qualquer custo, aumentar o número de seguidores. Não é isso que tem que alcançar. Tem que alcançar o espírito de cada um, a consciência de cada um, né? O número não interessa. Os templos grandiosos também, né? Todo mundo quer aqueles templos maravilhosos, né? Antigamente tinha igrejas, templos assim, magníficos, magníficos. Mas qual o objetivo disso? Acho que pouco, né? Pouco. Então, se esquecendo do real objetivo, que é a glória de servir ao próximo, o que Jesus sempre fala, amai ao próximo. Então, não adianta uma igreja cheia, uma plateia cheia, se essas pessoas não fazem, não vivem o que Cristo ensinou, né? Então, por buscar essas glórias vãs, é que foram realizadas as cruzadas sangrentas. Lembra que se matava em nome de Cristo? Né? As perseguições, etc. Era uma época muito difícil. Só se buscava o materialismo mesmo. E estavam longe de servir o real objetivo da glória, que Jesus ensinou. E fizeram uma pergunta para Emmanuel, olha só. Nos planos espirituais, a história da civilização terrestre é conhecida nas mesmas características que antecede através dos narradores humanos. Está colocando uma glória contra a outra ali. Uma traduçãozinha que fizeram aqui. Para vocês, o mundo espiritual, vocês têm acesso à história real
como ela se deu, é muito diferente da história aqui na Terra? Daí o Emmanuel responde: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Agora, os métodos das apreciações dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta, né? No sentido espiritual é de uma forma, e no sentido aqui material terrestre é outro assunto. Então, muitos são os heróis dos livros da terra, são entidades misérrimas na esfera espiritual. Então, um herói aqui pode ser herói material, só aqui. E na parte espiritual, ele não tem valor nenhum. Verifica-se, então, o contrário quando conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança aqui na humanidade. Para vocês verem como há diferença de pensamento na parte espiritual e na parte material. Os altares e as galerias patriáticas da terra foram sempre comprometidas pela política rasteira das paixões. Até aí a política interfere, né? É tudo no materialismo. Poucos heróis do planeta Terra fazem jus a esse título no mundo da verdade, no mundo espiritual. Essa é uma bela afirmação do Emmanuel, né? Então, na parte espiritual, nós temos um valor, e na parte da terra, infelizmente, nós ainda temos outros valores. Dando sequência aqui ao livro, num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é a mais profunda e difícil. Sim, com certeza. Alcançar as primeiras colocações de destaques políticos, de posições no mundo, é muito fácil, né? Difíceis são as glórias do Espírito, realmente, que você tem que se envolver e se doar, né? Como já foi dito. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos mundos mundanos, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Então, as glórias do Espírito são muito diferentes das glórias materiais, das glórias mundanas. É muito fácil se perder no caminho quando se tem fortunas, poder, prazer, prestígio, fama. E é muito difícil de se perder, de se confundir com esse brilho aí. As pessoas se deixam levar pela ilusão, né? Ai, como aquilo é bonito, eu quero aquilo. Mas não é bem assim, né? Então, e essas glórias vãs, essas glórias que não têm fundamento, elas nos sufocam, elas nos puxam para baixo, né? Nós cometemos desatinos. Às vezes as pessoas com esse poder todo, né, material, tudo, fazem coisas maravilhosamente materiais, mas e o que Jesus ensinou para essas pessoas? O que essa atitude dela está levando a melhorar o sentido das pessoas, a evolução espírita? Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo e nos cuidar com as glórias vãs, né? Vamos lá. Daí ele continua aqui. É o lado oculto. Raros conseguem vê-los com olhos mortais. Ele diz o seguinte: o essencial é invisível aos nossos olhos, né? O que nós vemos são as glórias materiais. O essencial não, nós não conseguimos ver. Então essa é a parte difícil de nós, e nós no caminho, né, estudando, a partir do estudo, vai nos levando devagarzinho a seguir o caminho correto, o caminho do bem, né? Então, como por exemplo, olha que exemplo bacana aqui, da vida de Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa, né, um espírito muito elevado, maravilhoso, que aqui eles fizeram uma comunhão interessante aqui da vida dele. Por exemplo, o Chico Xavier é uma glória, né? Ele foi um grande médium, reconhecido ainda
em vida, né? Mas o lado oculto dele, que eram as lutas intensas, a saúde pouca, as renúncias enormes. Então, do outro lado, que ninguém via Chico Xavier, era a verdadeira base dele, né? Que conseguia fazer com que ele seguia o caminho da orientação de Jesus, né? Então, esse lado o mundo não vê. Aí é que está a verdadeira glória, né? A glória oculta. Vamos ao texto aqui. Entretanto, essa glória oculta é tão grande que o mundo não a proporciona, não mede e nem pode sustentá-la. Então, é no mundo que nós vamos construir a nossa glória. Nós é que vamos construí-la, e a nossa postura, a nossa atitude perante os desafios, perante as provas. Então, a nossa glória é o que nós fazemos de bom, né? Então, nós é que temos que procurar, continuar estudando sempre, para a gente evoluir um pouquinho. Cada encarnação a gente tem essa oportunidade, então nós temos que agradecer mesmo todas as oportunidades que aparecem para a gente, de um bom livro, do bom trabalho, que isso vai nos fazendo crescer, evoluir, né? Chegar a essa glória mesmo. Então nós é que vamos construir, ninguém vai construir a nossa glória, nós é que vamos construir as nossas glórias mesmo, né? E essa glória não será retirada de nós, porque ela não é material, ela é uma glória espiritual, moral, de consciência, né? As nossas glórias físicas é o que temos de matéria, né? Nossa casa, nosso carro, nosso jardim, isso tudo passa. Então, o mundo é apenas nosso cenário, nós é que vamos fazer dele o que nós bem entendemos. Quem souber caminhar no bem, no amor e na luz, está na glória cristã. Então, o importante para nós são os nossos frutos, né? As nossas ações. E desta maneira, nós evoluindo, nós vamos conseguindo a nossa transição planetária. Porque a transição planetária não é uma mudança física, é uma mudança espiritual. Nós, habitantes desse planeta maravilhoso, tão lindo, tão maravilhoso e tão depauperado, né? Enfim, transição planetária está aí para nos colocar no caminho certo. Vamos seguindo o livro aqui. Então, é o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Esse trechinho aqui, ele diz tudo o que diz esse livro aqui. Qual é a melhor glória que podemos almejar? Olha só que bacana. É a presença de Cristo vivo em nós. É expressar o Cristo vivo dentro de nós. Como diz Paulo no Evangelho, Paulo fala o seguinte: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha que glória, essa é a verdadeira glória, né? Essa é a glória máxima dos cristãos. Então, depende de nós mesmos, do nosso trabalho, do nosso pensamento, da nossa evolução. Vamos continuar aqui. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Exatamente. Quando a gente percebe, então, essa nova compreensão de vida que a gente melhorou, a gente se deslumbra, né? Pois tudo parece muito grandioso. O que antes para nós era imprescindível era tão importante. Aquelas glórias vãs, enormes, passam a ser pobres. Então, com a nossa evolução, nós conseguimos aprender a entender o que é a glória cristã e a glória material, né? Então, a verdadeira glória mesmo é a de ser útil, de amar ao próximo, né? E como último item aqui, para encerramento do nosso estudo, diz o seguinte:
é que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, nós rompemos com os limites, a estreiteza da matéria, das paixões, das ilusões do mundo material e passamos a nos sentir, então, espíritos imersos na infinidade cósmica a caminho de Deus, em comunhão cada vez mais crescente com Deus. Então, nós temos mesmo que aprender a distinguir a parte material e a parte espiritual, que é essa que nós buscamos. E quando o espírito, então, perceber o que é o principal, o que é bom, o que é espiritual, o restante é só um acessório. O restante não tem valor. E Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a sua justiça? É o cerne da vida. Então, o que nós temos que aprender? A viver bem, a aprender o que Jesus nos ensinou, a seguir o que Ele falou, que esse é o cerne da nossa vida. As glórias, as materiais, vamos esquecer. Elas não transmitem ensinamento nenhum, né? É muito vago, é vão, acaba logo. Então, meus amigos, nós terminamos o assunto de hoje, o estudo de hoje, e desejamos a vocês todos, a nós todos, um domingo familiar, com muito amor, com a família, e uma semana muito proveitosa, uma semana para a gente pensar, raciocinar e ver se a gente está sempre no caminho certo. Fiquem com Deus.